Fala galerinha, olha nós aí de novo para mais aquela quinta-feira. Toda quinta-feira a gente tá aqui ao vivo com vocês às 20 horas, correto? Sejam muito bem-vindos, galera, sejam muito bem-vindos. A gente tá aqui então hoje com a aulinha número 3 do nosso cursinho. É isso aí, galera, aquele cursinho de 4 videoaulas e hoje a gente tá na aula número 3 dos mitos e verdades nos primeiros socorros. Olha que legal, show de bola, né, galera? A gente teve a oportunidade de interagir bastante na última aula e hoje a gente vai aplicar um pouquinho mais de conteúdo, legal? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jones da Rocha, eu sou condutor socorrista do SAMU Sudeste do Paraná, onde também componho o quadro de instrutores do SAMU. E aqui componho o quadro de instrutores e também faço parte da equipe pedagógica aqui no Grupo Estuda Mais Brasil. Beleza, galera? Sejam todos muito bem-vindos. Valeu, galera. Obrigado. Boa noite. Cadê o professor? Tô aqui, Regiane. Tô aqui. Tá? É que eu saio do plantão e venho direto pra cá. Então, às vezes, acaba demorando um pouquinho pra chegar ou tem que organizar alguma coisa antes da gente entrar no ar, tá? Mas é só pra deixar vocês com mais saudade ainda. Olha que legal. Show de bola, galera. Sejam bem-vindos. A gente já vai entrar no conteúdo, mas antes disso, lembrem que pra você ficar por dentro, ficar aqui ligado, acompanhar tudo que acontece dentro do Grupo Estuda Mais Brasil. A gente tem o Instagram do grupo, tem o site, tem o site oficial, tem o YouTube, onde é postado conteúdo direto, no Instagram é postado conteúdo cada pouco também, tá, galera? Então, sigam lá, acompanhem por aqui, a gente tá sempre postando alguma coisa diferente, legal? Show de bola, né? E também, galera, temos o Mundo do Socorrista, tá? No Mundo Socorrista você tem desconto de 50% na compra do certificado, tá? No Mundo Socorrista você tem um curso de suporte básico de vida gratuito lá dentro, tá? No Mundo Socorrista você tem também, galera, todas as lives, galera, todas, tá? Todas as lives. Hoje a gente tá na live número 102, então tem mais de 100 lives lá dentro do Mundo Socorrista para você assistir de enjoar acompanhando o Mundo Socorrista, certo? E também, né, obviamente o carro-chefe, né, galera? Tem uma equipe do Grupo Estuda Mais Brasil que passa o dia inteiro garimpando, buscando, procurando vagas de emprego pelo Brasil inteiro. E aí eles ficam postando lá. Eu tô lá no grupo também e eu fico acompanhando. Cada pouco tem uma vaga de emprego em algum lugar. Essa semana alguém postou lá vaga para técnico de enfermagem, vaga para socorrista, não lembro qual que era o estado, mas tinha lá. Então, assim, para você que está buscando, está procurando, já fez seu curso, está buscando trabalho na área, é o local ideal, tá, galera? É o local ideal para você encontrar, então, amanhã ou depois a sua vaga, aquela que você tanto busca, tanto que você procura para alcançar o teu objetivo, que é se tornar socorrista. Muitos aqui têm o sonho de se tornar socorrista e é lá que, às vezes, aquela tão sonhada vaga está te esperando, certo? Então, fica ligado, acompanha lá, faça parte do Mundo Socorrista. E hoje nós estamos na aula número 3 do nosso cursinho, então, de 4 aulas, tá? É um mini curso, são 4 aulas falando sobre mitos e verdades, certo? Para quem acompanhar, assistir as 4 aulas, curtir, mandar o belezinha, mandar o coraçãozinho, aquele ali, com o sinaizinho de mais dentro, né? Os sinais de primeiros socorros ali dentro, tá? Printar, toda a videoaula você printa, salva e deixa guardadinho. Quando a gente fazer a última aula semana que vem, na próxima quinta, vai ser sorteado 2 certificados, tá? Então, assim, se você ganhar um dos certificados, aí você vai ter que comprovar que você realmente assistiu as 4 lives através do print e da curtida. Legal? Então, fica ligado aí. Tem certificado vindo aí gratuito para você. E aí o cursinho a gente conseguiu interagir bem mais, né? Nessas últimas videoaulas que a gente teve junto aí, nessas últimas lives, a gente conseguiu interagir bem mais, trocar uma ideia legal. Na última a gente só ficou aqui conversando, respondendo dúvidas, né? Mitos e verdades de vocês. Muito legal. Não precisa mandar o print, tá, galera? Ó, seguinte... tem alguns que já estão mandando o print pro Grupo Estuda Mais Brasil. Não precisa, tá, galera? Você só vai mandar o print quando você for sorteado, tá bom? E aí sim, você foi sorteado, ganhou o certificado para você, né? Adquirir o seu prêmio, então, aí você tem que comprovar. E aí o pessoal vai pedir que você mande os prints, ok?
Você não precisa estar mandando toda quinta-feira, tá bom? Fica tranquilo, não precisa mandar não. Se você for sorteado, ganhar, aí sim o pessoal vai solicitar que você envie. Legal, né? Show de bola! Olha o pessoal aí, muita gente. Tô vendo 1000 vezes mais coraçãozinho aqui, Kailane, do que o belezinha, viu? O pessoal gostou da minha ideia. Muito legal. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Boa noite pelo Pontilina. Como é que é? Pontalina, Goiás. Sou de Pontalina, Goiás. Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos. A gente já vai entrar no conteúdo. Antes da gente entrar no conteúdo, eu vou chamar a Kailane para dar uma boa noite para vocês aqui. A Kailane tá dengosa, né? Acabou sendo picado pelo mosquito da dengue. Pessoal, tá bem tenso isso aí também, tá? Fiquem ligados aí. Tá bem tenso. Brasil inteiro, muitos estados, muitos municípios estão em estado de emergência por causa da dengue, tá? Fiquem ligados aí, façam a parte de vocês. Como um bom socorrista, você tem que fazer a parte de vocês também, tá? Fica ligado, dá uma corridinha lá no fundo do terreno, olha lá se não tem nada acumulando água e não seja conivente aí com essa situação aí que tá pegando muita gente, tá bem grave, tá, galera? No Brasil inteiro. Então, fiquem ligados aí, façam a parte de vocês também, assim como um bom socorrista, um bom futuro socorrista. Boa noite, Kailane, como é que você tá? Tudo bem? Melhorou? Vamos sim, o pessoal tá ouvindo, acho. Mas enfim, tô melhor agora. Tô melhorando, na verdade, né? Porque esse mosquitinho me pegou bem pegado. Meu Deus. Eita, Kailane. Quanto tempo de live, hein? Em torno de 1 hora a live, tá, Bruno? 1 hora, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Vai depender conforme tá. Vai o conteúdo e a gente vai conversando com vocês também. Beleza, galera? Não dá pra ouvir. Não, o pessoal não te ouviu, Kailane. O pessoal não te ouviu. A Kailane falou que ela tá se recuperando, que o mosquitinho pegou ela de jeito, mas ela já tá se recuperando. Ela tá sem o microfone aqui, ela tá aqui do lado, mas ela não conseguiu, vocês não conseguiram ouvir direito, tá? Mas ela tá aqui sim, ela tá na atividade aqui do lado, fazendo a live acontecer, tá, galera? Se ela não tivesse aqui, a live não acontecia. O pessoal tá falando que tá um pouco baixo o som, eu acho, Kai. Beleza, galera? Bora lá então para o conteúdo, galera. Hoje a gente vai falar então mais alguns mitos e verdades antes que comecem. Boa noite, cadê o pessoal de Poções? Bahia. Fala, pessoal da Bahia, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal da Bahia, eu vi o pessoal de Minas Gerais, eu vi o pessoal de São Paulo, eu vi o pessoal do Mato Grosso, eu vi o pessoal do Paraná. Sejam muito bem-vindos, galera. Você me lembra do Daniel Alves. Alguém falou aqui que eu lembro do Daniel Alves. É o jogador da seleção? Eu só jogo um pouquinho melhor que ele, só que não futebol. Brincadeira, galera. Valeu, mano. Valeu aí, Henrique. Galera, vamos lá então. Falando sobre o conteúdo, galera. Eu preparei algum conteúdo pra vocês aqui que eu achei bem bacana, tá? Eu sei que no meio disso vão surgir muitas, tá? Muitas dúvidas e tal, e a gente vai continuar tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos para os mitos e verdades em primeiros socorros, galera. Então, a importância dos primeiros socorros é você saber como agir em uma situação de emergência. Saber como agir da forma correta, ou pelo menos não agir da forma errada, certo? Tá muito relacionado a identificar uma vítima engasgada no engasgo parcial e no engasgo total. Tá muito relacionado a você conseguir identificar, abordar da forma correta, identificar, fazer uma checagem de pulso correta numa vítima em parada cardiorrespiratória e, obviamente, que assim que identificado, saber que você precisa pedir ajuda e iniciar a RCP de alta qualidade o mais rápido possível, tá? Então, os primeiros socorros são muito importantes, galera. É o que você faz ali para manter a vítima viva até a chegada do serviço de atendimento pré-hospitalar, tá? Então é muito importante que você saiba fazer isso com muita eficiência. É difícil? Não, galera, não é difícil. Primeiros socorros é muito fácil, tá? É muito fácil. Os primeiros passos, você
dar a primeira assistência para alguém, identificar uma parada cardiorrespiratória e iniciar uma RCP de alta qualidade, é muito fácil, tá? Abordar uma pessoa engasgada, identificar que é um engasgo total e iniciar, né, as manobras ali que vão desobstruir as vias aéreas dessa pessoa ou dessa criança, é muito fácil. São protocolos simples, são manobras muito simples de serem feitas, de serem aplicadas. Qualquer um que tenha um treinamento mínimo já consegue realizar isso, tá? Então é muito fácil, não tem nada de extraordinário nisso. É muito fácil de fazer. No entanto, as pessoas não estão preparadas. É como eu sempre digo nos cursos que eu aplico presenciais por aí. Muitas das vezes a gente trabalha com professores, né, na Lei Lucas, e aí o que a gente fala para o professor, você se prepara para a tua aula, né? Todo professor se prepara para a aula. O diretor sabe que ele tem que chegar lá e gerir aquela escola. O professor ele tem que organizar a aula dele, saber com que faixa etária de idade de alunos que ele vai lidar, né? Saber qual que é o nível de conhecimento de cada um dos alunos, a série que ele vai aplicar o conteúdo e o conteúdo a nível de aplicação que ele vai levar para a sala de aula, certo? Então todos se preparam para essas condições. Cada um se prepara para o seu trabalho. O mecânico sabe que ele quebrou uma chave ou perdeu uma chave, ele precisa comprar outra, ele precisa amanhã mexer num carro que ele nunca mexeu, então talvez ele precisa dar uma olhada no protocolo desse carro antes que ele comece a mexer. Então existem muitas e muitas e muitas profissões por aí, certo? O jogador de futebol, ele vai se preparar, ele vai comer um carboidrato que vai dar energia para ele durante a partida, ele vai se alimentar de forma correta, ele vai fazer um alongamento e um aquecimento correto antes de jogar o futebol, bem como o lutador, ele vai fazer uma alimentação correta, ele vai fazer um alongamento, um aquecimento, tudo correto, assim como qualquer outra profissão, a gente se prepara todos os dias para aquilo que a gente vai fazer, certo? Mas ninguém, a não ser o socorrista ou alguém que trabalha nessa área, se prepara para identificar uma parada cardiorrespiratória, para pegar uma criança engasgada, tá? A gente fala muito com professores, porque é onde a gente aplica bastante o curso da Lei Lucas. Então o professor prepara a aula dele, chega no colégio, ele está preparado para chegar e já encontrar uma criança engasgada e conseguir desobstruir, resolver o problema? Não, tá, galera? Não. O professor não está preparado para isso, ele não vai para isso pro colégio, ele não se prepara de manhã quando ele acorda, toma o café dele para fazer isso, certo? Então, obviamente que essa é a obrigação do socorrista. No entanto, quem está trabalhando com o público, principalmente o público menor, né, os pequeninos, que a gente chama, as crianças, tem que estar preparado para essas condições, porque elas são muito frequentes, certo? Eles têm que estar preparados, não tem como ser diferente. E bem como nós também. Quem tem criança em casa tem que saber identificar uma obstrução total e fazer a manobra. Não existe a menor possibilidade de você não saber fazer isso. A qualquer momento, teu filho, teu sobrinho, não sei, teu irmão, pode engasgar e se você não souber fazer a manobra, ele vai morrer nas tuas mãos. E não dá tempo do serviço de atendimento móvel de urgência chegar. Não dá tempo do SAMU chegar, não dá tempo de chegar em lugar nenhum. Quantos vídeos a gente vê pela rua aí? As pessoas abordam viaturas da polícia, viaturas do SAMU, no meio da rua com a criança já quase em parada cardiorrespiratória. Acordam um vizinho que é socorrista, ou que é bombeiro, para pedir ajuda, porque as pessoas não estão preparadas para isso. Infelizmente, no Brasil, isso não é uma cultura, estar preparado para o ruim, certo? No entanto, quando a gente fala em primeiros socorros, a gente está falando sobre isso, galera. Fazer um curativo, pegar a pessoa ali que caiu, tá esfolou, cortou o dedo, picando uma carne, isso aí é o de menos, galera. Qualquer um faz, tá? Qualquer um faz. Isso daí são primeiros socorros que qualquer um faria. A gente tem que estar preparado para agir em situações que realmente fazem a diferença na vida de alguém. Exemplo, um engasgo, uma parada cardiorrespiratória. Teve uma situação agora esses dias, num vídeo que eu assisti, de um cidadão que estava cortando uma carne lá, um porco, não sei o que era, e acabou se furando com a faca
O cara morreu em questão de minutos, porque não tinha ninguém ali para aplicar um torniquete. Tá? Um torniquete aplicado ali salvaria a vida do cara rapidinho. Entende? Então, assim, é muito, muito, muito nítido isso, tá? O atendimento pré-hospitalar não precisa ser só por socorrista. Você precisa fazer diferença. No engasgo, numa parada cardiorrespiratória e até mesmo numa hemorragia sanguinante grave, se não tiver ninguém na hora que consiga fazer alguma coisa, dificilmente a equipe consegue chegar, principalmente nos grandes centros, cidades grandes metrópoles, não dá tempo do serviço de atendimento móvel de urgência chegar ou até mesmo do resgate chegar, tá? Não dá tempo. Então é necessário que saibam fazer sim. Então quando a gente fala sobre primeiros socorros, está relacionado a fazer um curativo, está relacionado a saber como agir em uma situação simples, tudo bem, ok, está. Mas saber agir em uma situação grave é muito mais importante. É o que vai fazer a diferença, tá? E aí vamos para um mito já. Tapinha nas costas. É mito acreditar que sempre devemos dar tapinha nas costas de alguém que está engasgado. Isso pode piorar a situação. Realmente, tá, galera? É um mito. O tapinha nas costas nem sempre resolve, tá? Em algumas condições ele resolve. Algumas condições resolve. Algumas condições podem piorar, tá? Muitas das vezes existe aquela pessoa que está entalada e não engasgada, tá? Comeu alguma coisa que não está passando no canal que vai para o estômago, no esôfago, enfim, que não está passando na parte que vai para o estômago e não está na traqueia, ou seja, não está na via aérea, está no canal do estômago. E aí essa pessoa, ela consegue respirar, só não, aquele negócio não desce. Aí um tapinha nas costas ali pode ajudar a resolver? Pode. Às vezes a pessoa tá com uma obstrução parcial, né? Tá aquela coisa ruim na garganta e tá tossindo e tal. Aí você chega lá, dá um tapinha nas costas e aí a pessoa consegue desengasgar. Top, quando resolve, show de bola, galera. Mas não é sempre, tá? Não é sempre que o tapinha nas costas vai resolver. Então, tá, não se iludam que o tapinha nas costas resolve. Muitas vezes é necessário fazer a manobra. E existem, inclusive, algumas instituições, tá, e alguns protocolos que falam sobre conciliar a manobra do capotamento ou até mesmo a manobra de Heimlich com os tapinhas nas costas. No adulto, por exemplo, um adulto engasgado, existem alguns protocolos, salvo engano, a Cruz Vermelha Canadense fala sobre isso, bem nítido, que você pode usar a manobra de Heimlich conciliada com os tapas nas costas, tá? Mas tá lá a manobra de Heimlich, né? Tá lá, não deixa de ser aplicada, tá? Então só o tapinha nas costas não vai resolver, certo, galera? Então, cuidado, tá? Outro mito com idade, que a pessoa se engasgou porque quis. Com a ideia que a pessoa se engasgou porque quis. Tá? Ninguém se engasga porque quer, tá bom, galera? É um acidente. Não é essa história de se engasgou porque quis. É um acidente. Pode ser uma criança dengosa chorando lá e acabou se engasgando. Ela se engasgou porque estava dengosa, chorando e se alimentando ao mesmo tempo, certo? Mas não foi porque ela quis. Ela gerou uma situação que gerou um engasgo, mas não que ela quis se engasgar, ok? Não tem como a pessoa querer se engasgar. Até porque o nosso organismo ele é feito para isso não acontecer, mesmo que a gente queira, tá? Isso acontece quando acontece um acidente realmente. Mitos em caso de parada cardiorrespiratória. Massagem cardíaca. Às vezes as pessoas acreditam que massagem cardíaca resulta em imediata recuperação. Olha só, galera. Eu já vi muitos casos, tá? Muitos casos, vídeos na internet, presenciei já algumas situações em que as pessoas faziam 4 ou 5 compressões e achavam que a vítima já ia voltar. Faziam mais uma ou duas e achavam que já ia voltar. Ou faziam uma ou duas compressão ali, ou 10 compressões e achavam que a pessoa já ia voltar, tá? Isso não acontece, tá, galera? É muito raro isso acontecer. Pode acontecer? Pode. É impossível? Não. Tá? Mas é muito raro isso acontecer. 99% das vezes a pessoa ela não volta a uma parada cardiorrespiratória
com menos de 5 ou 6 ou 7 ciclos de compressão, tá? Quanto antes eu abordar uma pessoa em parada cardiorrespiratória e iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, mais chance essa pessoa tem de voltar. Isso não significa que ela vai voltar nas primeiras. O mais rápido que eu vi a pessoa voltar até hoje foi com 1,5 ciclo, 2 ciclos, tá? Que são 2 minutos cada ciclo de compressão contínua, tá? Em média de 100 a 120 por minuto, tá? Então não é 4, 5 compressões para fazer a pessoa voltar. E aí alguém vai me dizer, não, mas fulano fez 3 compressões no ciclano e ele já voltou. Não estava em parada, tá bom? Já vi muitos casos das pessoas falar, a pessoa caiu ali, a gente fez massagem e ela voltou na hora. Cara, a pessoa desmaiou. Aí você foi lá e fez pressão em cima do tórax. Dói muito, tá? Dói muito fazer a compressão torácica numa pessoa que está desmaiada. Ela acorda pela dor, tá? Ela acorda pela dor. Não é que ela estava em parada e você fez 3 compressões e ela voltou, tá bom? Não é. É porque ela estava desmaiada. Ela não estava em parada cardiorrespiratória. Aí você vai lá, faz um estímulo doloroso, né? Com a pressão torácica. E aí, obviamente, que ela vai se debater, vai pular, vai doer. E ela vai voltar. Mas ela não estava em parada cardiorrespiratória. Ok? Vamos lá. Mais um mito e verdade. Outro mito comum é acerca de que a respiração boca a boca é essencial durante a RCP. Na verdade, a compressão torácica é o foco principal. Certo, galera? Então tá. É mito falar que é obrigatório a ventilação boca a boca em uma parada cardiorrespiratória, tá? Não é obrigatório. É um presente que a vítima vai ganhar quando está em parada cardiorrespiratória, uma ventilação mecânica de alta qualidade. Seja ela boca a boca ou com a BVM, bolsa válvula máscara, com oxigênio a 100%, ou até mesmo com a pocket mask ou filtro, enfim. Tá bom? É um bônus que a pessoa em parada cardiorrespiratória vai ganhar, tá? Claro que quanto mais oxigênio tiver circulando no corpo dessa vítima, mais oxigênio vai chegar para as células, mais chance essa vítima tem de voltar, tá bom? Mas não é porque, não tenho como ventilar essa vítima, então não vou comprimir, tá? A compressão é o principal, tá? A compressão vai fazer o esmagamento do coração, fazendo com que as câmaras se esvaziem com o meu esmagamento e criem uma circulação, tá? É uma circulação pobre, não é uma circulação adequada, mas é uma circulação, tá? É uma circulação que vai pelo menos manter as células vivas até a chegada do socorro, e aí sim uma oferta suplementar de oxigênio. Se a vítima estiver em taquicardia ou fibrilação ventricular, vai receber a administração do choque, né, pelo DEA ou pelo cardioversor, para fazer com que pare essa atividade elétrica bagunçada e dê uma chance maior dessa vítima retornar da parada cardiorrespiratória, tá? Então não é obrigatório a respiração boca a boca. O obrigatório é a compressão torácica de alta qualidade. Legal? Galera, vamos lá então. Eu trouxe mais uns mitos de verdades aqui para vocês. Só deixa eu localizar aqui, na sequência eu vou falar deles para vocês, tá bom? Vamos lá então. Galera, olha que legal. Órgãos que o ser humano pode sobreviver sem. Muito louco, né? Órgãos que o corpo humano, ou seja, o ser humano, pode sobreviver sem. Vamos lá então. Alguns, o ser humano consegue sobreviver com a metade dele. Tá bom? Alguns órgãos. Um deles é o cérebro, tá? Com a metade do cérebro o ser humano consegue sobreviver. Vai ter uma vida fácil? Não. Vai ser uma pessoa normal? Não. Não vai ser fácil. Não vai ser 100% normal. Mas a pessoa consegue sobreviver com apenas a metade do cérebro. Tá bom? Dependendo, obviamente, o que causou a perca dessa outra metade. Tá? Então, cada caso é um caso. Mas sim, existem pessoas que vivem hoje em dia apenas com a metade do cérebro. Rim, galera. Todos sabem que nós temos, né? Se eu falar nós, eu estou incluindo todo mundo, né? Mas eu tenho 2 rins e cada um de nós
tem 2 rins, tá? Fisiologicamente falando, obviamente, falando sobre o corpo humano, então todo ser humano deve ter 2 rins. Mas, se por algum motivo precisar fazer a retirada de um deles, o ser humano consegue sobreviver com apenas um rim sem problema nenhum. É bem tranquilo, tá, galera? O rim é bem tranquilo para o ser humano sobreviver com apenas um. Outro órgão que o ser humano consegue sobreviver então com a metade dele também, o pulmão, galera, tá? O ser humano consegue sobreviver com a metade do pulmão. Existem muitas pessoas que sobrevivem com metade de pulmão, porque a outra metade já teve alguma doença, muitas das vezes relacionada ao uso do tabagismo, né, cigarro, enfim, ou por alguma doença grave nos pulmões, e tem a metade, no caso do pulmão ali, tem só um funcionando, ou a metade de cada um dos 2 lados do pulmão, né, e aí a pessoa consegue sobreviver. Claro que vai ter uma dificuldade respiratória, vai ser uma pessoa DPOC, né? Mas sim consegue sobreviver apenas com a metade do pulmão. Legal? Show de bola, né, galera? O fígado, galera. O fígado é um órgão que ele se regenera, tá? Então, se a pessoa perder até 65% do fígado por algum motivo, em um ano, aproximadamente, ele se regenera 100%. Exemplo, a pessoa teve um problema no fígado, tá? Ela teve um problema no fígado, teve que fazer uma cirurgia, tirar uma... Vamos pensar numa coisa ruim, já que a gente está falando de tirar o fígado. A pessoa teve um tumor no fígado lá e por algum motivo precisou tirar uma parte dele. Tranquilo. Em aproximadamente um ano, essa parte que foi retirada, ela vai se regenerar novamente. Legal? Então, são órgãos aí que o ser humano consegue viver só com a metade. E aí, vocês sabiam disso? Era mito ou era uma verdade para vocês? Agora é verdade. Se antes era mito, agora é verdade. Né, galera? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E já vamos dar sequência, então. Legal, galera? Vamos lá, então. Órgãos que podem ser tirados por completo e a pessoa consegue viver, tá, galera? Nem sempre vai ter uma vida 100% ou, no mínimo, vai ter que ter muitos cuidados, né? Um cuidado especial, mas consegue sobreviver. Legal? O cólon, tá? O cólon também é conhecido como intestino grosso. Ele mede em cerca de 1,5 m, tá? E é onde há a absorção da água, tá? Onde a água é absorvida e também aonde as fezes são compactadas, tá? São nessa parte do intestino grosso, aproximadamente 1,5 m de intestino grosso, tá? Existem pessoas que sobrevivem até hoje, que vivem após ser feita a retirada desse órgão por algum motivo grave, né? Obviamente, né? Teve alguma doença grave ali, precisou fazer a retirada de uma parte ou dele inteiro e consegue sobreviver. Louco, né? Então, mais uma verdade aí. Não é mito, galera. Mais uma verdade. O cólon, ou também conhecido como intestino grosso. Legal, galera? E aí nós temos também o baço, galera. Então o baço ele fica localizado no lado esquerdo superior do abdômen, logo abaixo das costelas, e tem a função de reciclar e armazenar os glóbulos vermelhos e brancos e as plaquetas, tá? Dá para viver sem o baço? Dá, tá? Não é uma condição correta, não é uma condição muito boa, mas o fígado e outros tecidos linfáticos, eles conseguem suprir, tá, as funções que o baço faria na ausência dele, tá? Então, o fígado vai conseguir, e demais tecidos linfáticos vão conseguir suprir a necessidade do baço, tá, galera? O organismo ele é perfeito, né? O ser humano ele é perfeito em corpo, né? Falando fisiologicamente
do corpo biológico da pessoa, certo? Não que os seres humanos são perfeitos, que as pessoas são perfeitas, mas o ser humano, o seu corpo, ele é perfeito. Uma vez que um órgão dá problema, ele é retirado, os demais passam a suprir aquelas funções. Olha que legal, né? Tá aí mais uma verdade, tá? Essa não é mito. Na aula passada eu falei bastante sobre mitos, agora estamos falando mais verdades e não mitos, tá, galera? Então, o baço é onde ele recicla e ele armazena, né, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas, tá? E sim, galera, dá pra viver sem ele, tá? Dá pra viver sem ele. O fígado e os demais tecidos linfáticos conseguem suprir a necessidade desse órgão, tá? Conseguem resolver o problema mesmo ele não estando ali. Muito legal, né? O corpo humano, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Dando sequência, então, falando sobre a vesícula, galera. Acho que esse aqui todo mundo já sabia, né? Vocês já conhecem alguém que já fez uma cirurgia de uma vesícula. Todo mundo conhece ou ouviu falar, tá? A vesícula, ela fica do lado direito ali do fígado e ela armazena a bile, né? Todo mundo conhece como bile. É um líquido, né? A bile é um líquido que ajuda na digestão das gorduras no estômago. Então, quando você come bastante gordura, a bile sai da vesícula ali, é derramada então para o estômago, ajudando a fazer a digestão das gorduras, tá bom? Ela pode ser retirada sim, tá, galera? Quando há a necessidade, muitas das vezes, como ela é um formato de saco, né? Ela é um formato de um saquinho, onde a bile fica armazenada, muitas das vezes a pessoa acaba tendo pedra, né, na vesícula. E essas pedras, elas não saem da vesícula, não é que nem no rim, que quem tem pedra no rim, a pedra, em algum momento ela se desprende por causa da tua mudança de alimentação ou alguma bebida que você ingeriu. Essa pedra desprende e ela desce, né? E quem tem pedra no rim sabe contigo que isso incomoda. O que acontece, galera? Na bile, por ela ser um saco com a boca voltada para cima, ela não sai, tá? A pedra não sai da vesícula. E daí quando a pessoa tem pedra na vesícula, o único jeito de resolver é com a cirurgia retirada da vesícula, tá? Dá para viver sem ela também, tranquilamente, bem de boa, tá? Dando sequência, então, mais um órgão, alguns órgãos que dá para viver sem, galera. Olha só que louco. Os ovários, tá? Que fazem parte do sistema reprodutor da mulher, tá? Então, os ovários que fazem parte do sistema reprodutor da mulher, ele pode ser tirado, parte dele ou todo ele, tá? Em caso de doenças, tá? Em caso de doenças que afetam o ovário, bem como o útero, tá, galera? O útero também pode ser tirado parte dele ou ele por inteiro. Não faz falta. Inclusive, alguns médicos aconselham que a partir de uma certa idade, as mulheres que não querem mais ter filhos, né? Que já tem uma certa idade, já tem a sua família, não quer mais ter filho ou não quer ter filho, né? Que faça a retirada do útero e os ovários, tudo junto, tira tudo, limpa tudo. Porque a partir de uma certa idade, né, quem já tem histórico de câncer na família, há uma possibilidade de desenvolver um câncer no útero ou nos ovários, tá? Não quer mais ter filho, não tem mais, né, já tem sua família formada, já tem uma certa idade, é interessante fazer a retirada para evitar que possa amanhã depois ter um câncer ali. Legal? Muitos médicos aconselham que se faça isso. Também que faz parte do sistema reprodutor agora do homem, né? O sistema reprodutor masculino, os testículos, tá? Dá para fazer a retirada tanto de um quanto dos dois e o ser humano pode continuar vivendo de boa sem os testículos. Obviamente que, em alguns casos, dependendo da causa pela qual o testículo foi retirado, ele não poderá, né? Não será um homem fértil para ter filhos. No entanto, não é em todos os casos, tá?
Tem alguns casos que é feita a retirada, mas antes dá para salvar os espermatozoides, né? Congelar, fazer o processo de guarda para que a hora que ele quiser ter filhos, ele possa usar, tá? No entanto, nem sempre é possível fazer isso também. Cada caso é um caso. Mas é um dos órgãos que também o ser humano pode viver sem, no caso, os testículos, que fazem parte dos órgãos reprodutores masculinos. Legal? Dando sequência então, galera, também tem alguns órgãos, obviamente, né, que vocês já ouviram falar, sabem que algumas pessoas vivem sem, né? Olho, né, é um órgão que muitas pessoas já tiveram problema e tiveram que tirar o olho fora. E conseguem viver também, né? Membros, né? Todo mundo sabe que muitas pessoas já tiveram lacerações, acidentes graves ou até mesmo doenças graves que tiveram que fazer a retirada ou parcial ou total de membros. Consegue viver sem também. Legal, galera? Show de bola, né? Vamos dar sequência aqui então. Deixa eu localizar vocês aqui. Vamos ver como é que tá as perguntas. Se a pessoa está desmaiada e não conseguirmos localizar os batimentos cardíacos, é sinônimo de parada cardíaca? Pode realizar a RCP mesmo assim? Mito ou verdade? Jonas Florencio. Então vamos lá. Se você não localizar batimentos cardíacos, identifica-se como uma pessoa em parada cardiorrespiratória, certo? Chequei pulso, não localizei, eu identifico, obviamente, como uma parada cardiorrespiratória e inicia a RCP de alta qualidade no momento seguinte à identificação da PCR. Se ela estiver desmaiada, assim que eu começar a fazer as compressões, ela vai acordar, porque o estímulo doloroso faz com que a pessoa acorde do desmaio, né? Acorde da síncope. E se ela estiver em parada cardiorrespiratória mesmo, aí se dá a sequência, então, da parada do protocolo de RCP. Legal? É verdade que uma pessoa que tem trombose no coração e uma parte amarrada consegue sobreviver normalmente? Não entendi exatamente a pergunta que tá Regiane Amorim. É verdade que uma pessoa que tem trombose no coração e uma parte amarrada consegue sobreviver normalmente? Então veja bem, todas as partes do coração são necessárias para que o coração funcione normalmente, tá? Então esse normalmente não entra aí. No entanto, trombose, quando a gente fala de trombose identifica-se como uma obstrução, né, por um deslocamento de um trombo, né, que é um coágulo sanguíneo, e fez um garroteamento na artéria ou na veia, né, geralmente na artéria, trancou a circulação, criou uma dificuldade circulatória no membro, né, quando a gente fala de membro, e isso identifica-se muitas das vezes como uma trombose. Ok? Quando é no coração, tá? Quando é no coração que um trombo, né, desloca e para no coração, causando a obstrução de uma artéria coronária, e aí não há chegada de sangue naquela região em que a artéria coronária era responsável pela irrigação, aquela coronária que foi obstruída pelo trombo, aquela região ela vai parar de funcionar. As células vão morrer porque não chega oxigênio para elas, tá? 99% dos casos, a vítima vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória porque isso se identifica como um IAM, tá? Que é chamado infarto agudo do miocárdio. Um dos motivos do infarto é o trombo em deslocamento que causa a obstrução, né? Existem outras formas, às vezes o rompimento de uma coronária, tá? E também há o entupimento de uma coronária, que faz com que
uma parte uma região do coração pare de funcionar, causando o infarto agudo do miocárdio, tá? Então, eu não entendi exatamente essa tua pergunta, mas acho que está relacionado a isso, tá, Regiane? Quais os primeiros procedimentos para uma pessoa que está em convulsão? Muito bem, já falei uma vez, não, acho que foi na última aula, Eduardo, mas vou te falar novamente. Então, o primeiro procedimento, afasta tudo que tem próximo dela que ela possa se debater e se machucar, tá? Afasta tudo que tem perto. Na sequência, faça o controle da cervical, mas é um controle acompanhando, protegendo a cervical da vítima, protegendo a cabeça dela, tá? E não segurando fixamente, certo? Então você vai proteger a cabeça da vítima com as suas mãos e vai acompanhar. Pro lado que ela se debater, girar para a direita você acompanha, girar para a esquerda você acompanha, protegendo a cabeça dela. Parou, né? Parou a convulsão, ela parou aquela contração involuntária muscular, coloca a vítima em decúbito lateral direito, posição que a gente chama de resgate, abre a via aérea e deixa ela se recuperar. Legal? Na sequência então, galera, eu vou ver se eu acho mais algumas perguntas aqui. Mito ou verdade? Uma massagem cardíaca em uma pessoa apenas desmaiada pode matar? Pode, tá? Pode, Joel. Não é regra, tá bom? A massagem cardíaca numa pessoa que não está em parada cardiorrespiratória pode resultar na morte dela, tá? É muito comum, né? Principalmente as pessoas que são mais idosas, durante a compressão torácica, você acabar fraturando alguma costela, tá? E aí, se tu pega uma pessoa que não está em parada, faz uma massagem, às vezes se a pessoa já fez massagem numa pessoa que não estava em parada cardiorrespiratória, é porque ela não entende muito de primeiro socorro, certo? Então ela já está errado em iniciar as compressões. A chance dela fazer uma compressão muito forte e acabar lesionando o músculo cardíaco e matando essa pessoa é grande, tá, Joel Oliveira? Isso pode acontecer sim. Então, é totalmente contraindicado, no entanto, acontece de vez em quando. Vamos lá, ver se eu acho algumas perguntas. Meu irmão engasgou com um espinho de peixe. Minha mãe deu ele farinha de mandioca e água. E ele teve que levar ele no hospital. Normal, tá, galera? Normal. Espinho de peixe tem uma obstrução parcial, tá? O problema do espinho de peixe é que ele crava na garganta. Ele crava na garganta e machuca, causa muita dor. Então a vítima, pela dor, ela acaba segurando a respiração. Porque quando você respira, a garganta se movimenta. E aí, uma vez que se movimenta com o espinho cravado lá, causa mais dor ainda. Então a pessoa acaba segurando a respiração por causa da dor, tá? Mas o espinho de peixe cravado na garganta não é uma obstrução total. É uma obstrução parcial. E aí você pode levar ela para o hospital com tranquilidade. É errado dar coisa para a vítima comer, tá? É errado. Se esse espinho tá cravado lá, tem gente que pega um pedaço de pão, passa a banha e enfia na goela do miserável lá, para empurrar o espinho para baixo. Isso pode causar uma lesão bem grave e aí sim causar uma obstrução total, tá bom? No entanto, a princípio não é uma gravidade. É só acalmar essa pessoa, pedir para que ela respire com calma e levar para o hospital. Tem que ser feita a retirada por um profissional treinado, certo? Quando acontece de alguém engasgar com espinho de peixe, o que devemos fazer? Então, essa mesma resposta, acabei de responder. Acalma ela para que ela respire com calma e leva para o hospital ou aciona o serviço de atendimento pré-hospitalar. Quando uma pessoa está enganada, levante os braços, resolve. Mito ou verdade? Acho que ela quis dizer engasgada, né? Não resolve, tá? Não resolve levantar os braços. O que resolve levantar os braços, que as pessoas usavam antigamente, era naquilo lá que eu acabei de falar, quando a pessoa ela não está engasgada, ela está entalada. Ela comeu um objeto que era grande, o objeto está no caminho certo, não foi para a via aérea, está no caminho do estômago, e aí no esôfago ele tranca, tá? Ele tranca no esôfago. Aí você erguer os braços da pessoa, ou fazer a pessoa olhar para cima, consegue muitas das vezes
fazer com que ela relaxe e aí o objeto desça. Mas não é no engasgo, ok? No engasgo não vai resolver. Legal? Realmente deveria ser um tema sério nas escolas. Verdade, Luciano, deveria ser sim tema de escola, tema de quinta série já, primeiros socorros. Nos países mais desenvolvidos de primeiro mundo, que a gente chama, as pessoas têm instrução, né, as crianças têm instrução de identificação e aplicação, identificação de PCR e administração, né, da DRCP na quinta série já, ou até antes, até mesmo de aplicação de torniquete. Se você analisar aí os atentados terroristas que teve nos países de primeiro mundo há um tempo atrás, você pode olhar as imagens, assistir lá com calma, e você vê que 90% das pessoas que estão lá naquele local onde aconteceu o atentado, elas estão ajudando. 90% são pessoas que estavam lá, são pessoas da plateia que estavam lá também, tá? Que estão ajudando. E elas estão ajudando fazendo o quê? Estão estancando a hemorragia, estão aplicando torniquete, estão aplicando uma pressão local, estão salvando vidas, tá? 90% das pessoas estão lá e estão ajudando e sabem o que fazer, porque tem instrução para isso. Também em alguns países tem DEA disponível em muitos lugares, então é fácil você localizar um DEA, iniciar uma RCP, desfibrilar, e 99% das pessoas sabem utilizar um DEA, tá? Que não é uma realidade no Brasil hoje, a gente sabe que não é, tá? Não é, mas quem sabe um dia a gente chegue lá. Qual a melhor maneira para fazer um bebê rotar? Em pé, né? No colo, com a via aérea mais alta que o corpo, obviamente, e aí as mães costumam, né, dar um tapinha nas costas. É a melhor maneira de fazer esse bebê arrotar. Professor, é mito ou verdade que uma pessoa toma energético com bebida de álcool pode levar a pessoa a ter um infarto? Então vamos lá, galera. Viana Flávio. Não é regra isso, tá bom? Não é regra. Isso não acontece assim, tomou energético, misturou bebida alcoólica e vai ter uma parada cardíaca, vai ter um infarto. Não, tá? Não é isso. O que o energético faz? O energético te dá energia. Obviamente teu coração vai bater mais rápido um pouco, tá? Tem cafeína, tem não sei o que, tem não sei o que, tem um monte de coisa lá que vão estimular você, o teu corpo e o teu coração a trabalhar mais rápido, tá? Isso não significa que você vai ter um infarto. Isso significa só que o teu coração vai bater mais rápido, você vai ficar mais alegre, mais feliz, não vai dar sono, aquela coisa toda, certo? A mistura da bebida alcoólica faz o contrário. Mas algumas bebidas alcoólicas elas causam retenção hídrica, ou seja, retenção líquida, tá? E aí também podem colaborar no efeito do energético. No entanto, quando acontece da pessoa tomar um energético com bebida alcoólica e infartar, pode ser pelo excesso, obviamente, às vezes tomou muito, ou essa pessoa já tinha um problema no coração, tá bom? A pessoa já tinha um problema no coração, aí ele foi exposto a um esforço excessivo, talvez, para aquela condição em que ele estava, e aí acabou causando um infarto. Mas isso não é regra não, tá? Fica tranquilo que não tem nenhum problema quanto a isso. Um engasgamento total, quanto tempo leva para a vítima perder a consciência? Joel Oliveira. No engasgamento total, então vamos lá. A pessoa deixou de respirar, tá? Deixou de respirar. Vai depender muito, tá? Vai depender muito. Tem pessoas que aguentam mais tempo, tem pessoas que aguentam menos tempo sem oxigenação. Um atleta, uma pessoa que tem um bom fôlego, que é acostumada e tal, estar em extremo esforço físico, ele pode aguentar mais tempo, tá, Joel? Pode aguentar mais tempo sem respirar até ficar inconsciente. Já uma pessoa que é um pouco mais sedentária e tal, ela, assim que ficar inconsciente, por suas células serem mais fracas, assim por ficar sem oxigênio, por suas células serem mais fracas, na sequência ela vai ficar inconsciente. Normalmente leva de 5 a 15 segundos, tá bom? A média é de 5 a 15 segundos. Em alguns casos esporádicos pode ser um pouquinho mais,
Em outros casos, pode ser que a pessoa não chegue a levar 5 segundos a partir do momento. Mas é bem normal, tá? De 5 a 15 segundos a pessoa para ficar inconsciente, desmaiar, não morrer, tá? Desmaiar. Na sequência, obviamente, que mantendo-se sem a entrada de oxigênio, mantendo-se o metabolismo anaeróbico, a pessoa vai entrar em PCR e na sequência em óbito, ok? Bora lá então, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu posso responder. Eu tô respondendo. Mito ou verdade, massagem cardíaca, uma pessoa pode matar, já respondi. Essa aqui já respondi. Ferimento na região da boca, lábio, gengiva, língua ou dente. A vítima pode engolir o próprio sangue. Isso faz mal? Mito ou verdade? Caso não consiga fazer a limpeza geral na área afetada. Não faz mal engolir o próprio sangue, tá? Não tem problema nenhum engolir o próprio sangue. O problema está na pessoa sentir o gosto do sangue. Muitas das vezes a pessoa não gosta de engolir por causa do gosto do sangue, tá? E aí ela acaba vomitando e broncoaspirando. E aí é um problema, por não gostar do gosto. Mas engolir o próprio sangue não tem problema, não vai causar problema nenhum para a pessoa, ok? Quando uma pessoa é diagnosticada com doença de barbeiro no coração, como que a gente lida com a pessoa? Em casa, a verdade é esta doença de barbeiro. Cara, não entendi essa doença aí não, tá? Manda no particular pra gente poder te ajudar, porque eu não entendi essa tua pergunta aí, Isaura. Ok? Obrigado, Luciane. Obrigado a todo mundo. Galera, chega por hoje. Falamos sobre bastante conteúdo. Eu respondi todas as perguntas que eu consegui. Já são 21 horas. Vamos pra casa descansar. Amanhã tem mais. Amanhã é sexta-feira. E amanhã o pau tora de novo. Galera, grande abraço. A senha do material. Senha do material para vocês baixarem amanhã no grupo do Telegram ou no grupo do WhatsApp. Aula 3. Valeu, galera. Boa noite. Aula 3 para os senhores baixar amanhã o material. Valeu, grande abraço. Até na próxima quinta-feira, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Valeu!